Nossa, que legal isso aí, fala comigo. E esse vídeo agora é para poder falar como fazer renderização de linhas em uma API 3D. Fala comigo, hein? Deixa eu dar umas mexidinhas aqui, ó. Me dá uma mexidinha pro lado. Ah, mas que figura estranha que é essa? Na verdade é um cubo e ninguém tava sabendo, hein? Fala comigo. E cadê a vinheta do canal? Solta aí! Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui então nossa apresentação de hoje. Eu não fiz a apresentação de todo o conteúdo não, é só da introdução mesmo. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é um negócio chamado de Line Rendering. Bom, então, por que a gente tem que ver esse negócio de Line Rendering, né? Teve muito tempo atrás, quando eu estava programando meu Raspberry Pi 3, usando a API do OpenGLS, né? O GLS. Eu vou e tento renderizar umas linhas para debugar as coisas. O que eu descubro? Que não tem renderizador de linha default na parada não, velho. Ele só renderiza triângulo. Ai, que doideira, né? Pois é, aí tem um tempão que eu tava querendo fazer esse negócio aqui. Hoje eu falei assim, vou fazer esse trem aqui. Aí eu peguei uma semana aqui, comecei a implementar, ver as dificuldades que tinha aqui, né? E acabei fazendo. Eu vou passar aqui a forma como eu implemento. Tipo assim, o jeito que eu vou mostrar não é o único, né? Mas é o jeito que eu fiz aqui, eu acho que ele tá bem interessante, né? E por que é legal ter um código para renderizar a linha dentro do nosso código? Primeiro, para a gente poder depurar em sistema que não tem renderização de linha, que era o caso do OpenGL.js, né? Do Raspberry Pi 3 também. Quando não tem acabamento, tipo a ponta da linha não tem aqueles acabamentos, a gente pode fazer ele. Normalmente, quando a API renderiza a linha, ela tem um limite de espessura. Tipo assim, você quer, quero colocar uma linha de 500 pixels de espessura, né? Aí ele te limita a, sei lá, 50, 10, tá ligado? Dependendo do driver da placa de vídeo que tá limitando esse negócio aqui, né? Sem falar que é um desafio bem legal também pra gente poder ver aqui no canal, né? Pra gerar conteúdo também é bem interessante. Então, como tudo na vida da API 3D do OpenGL, do Vulkan ou do DirectX, ou de alguma outra que é baseada em hardware que rasteriza pixel a partir de dados de vértices, que na verdade são triângulos, tudo começa com triângulo. E aí a gente pode ter um triângulo ou vários triângulos. E aí como é que a gente faz para renderizar uma linha sendo que a gente só tem triângulos, né? E aí eu vou mostrar aqui como é que eu fiz essa parada aqui, ó. Vamos lá, vamos entender primeiro o que é uma linha. Ela tem um ponto de início, tem um ponto de fim e tem um preenchimento no meio dela. Olha só que doideira. Isso aqui é uma linha. Mas aí, como a gente está usando uma API 3D, então a gente tem que desenhar isso aqui na tela, mas só que para isso a gente tem que colocar um triângulo aqui e preencher o conteúdo desse triângulo de uma determinada forma. Colocar um outro triângulo ali, preencher o triângulo de determinada forma. E onde tem essa parte aqui que é mais arredondada nas pontas da linha, a gente tem que colocar mais um triângulo, outro triângulo, e preencher esses pixels aqui, ó. E aí o que a gente tem? A gente tem os atributos por vértice. O que é um vértice? Por exemplo, aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Cada ponta dele é um vértice, né? Tá vendo? O que é um atributo quando a gente fala de API de renderização? É quais informações que eu vou colocar junto desse vértice. Pra galera de modelagem aí tá ligado que você pode colocar cor, você pode colocar coordenado V. A gente vai colocar a informação da linha inteira nessa vértice aqui, tá ligado? A parada é. E aí o que a gente vai colocar? Ó, a gente tem que ter a espessura da linha que a gente está desenhando, que é o thickness. A gente tem que ter o ponto A de início e o ponto B final da linha, né? Esses outros 3 atributos últimos aqui eu coloquei por causa do algoritmo que eu estou usando, né? O LRP, ele indica, por exemplo, quando eu estou nesse vértice aqui, ele está ligado no ponto A ou no ponto B. Se tiver no ponto A eu coloco 0, se tiver no ponto B eu coloco 1. Esse vértice aqui e esse aqui, esses do lado de cá, né, estão ligados ao A, então eu vou colocar 0. Esses outros aqui eu vou colocar 1. A referência 2D
eu vou falar disso um pouco mais pra frente, né? Mas, por exemplo, eu não vou mandar pra API tridimensional a posição de cada vértice, igual a gente costuma mandar no modelo 3D, não. Eu vou mandar vou mandar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 vértices, mas eu vou mandar todos eles na coordenada 0, 0, 0. Nó, hein? Esse LRP aqui vai falar de qual lado que ele tá. E esse 2D-Ref vai falar dentro do meu Vertex Shader se ele tem que ir pra cima, se ele tem que ir pra baixo, se ele tem que ir pra direita, se ele tem que ir pra esquerda, entendeu? Assim eu consigo ter um controle mais interessante, né? Porque a linha... Tipo assim, isso aqui a gente tá vendo 2D, né? Mas imagina que ela aplicou uma coordenada tridimensional nela. Esse cara pode estar num Z lá no fundo e esse cara num Z aqui na frente. Se a gente fosse desenhar a linha considerando a interpolação da coordenada Z, ela ia estar grande aqui perto da tela e ia estar pequena lá no fundo, entendeu? Para ela ter sempre a mesma espessura, a gente tem que fazer algumas artimanhas aí na nossa programação aqui, né? E é isso, eu acabei de comentar isso aqui, matriz de projeção, olha só. Aqui a gente considera que às vezes tem espessura em pixels e não em coordenadas 3D, né? Ou seja, a espessura não pode variar com a coordenada Z, é uma informação importante. Bom, se a gente pegar grosso modo, pixel na tela ele é escrito por quê? A gente pega um vértice, multiplica por uma matriz de modelo, visão, projeção. Essa matriz ela vai ser passada pelo sistema de clipping do sistema de renderização, vai multiplicar pelo viewport para ver em qual coordenada XY do monitor ela caiu, ou do lugar que você está renderizando, né, na textura, ou da área de memória, e aí sim ela vira um pixel, né? Olhando para essa equação aqui, a gente pode pegar uma parte separada para a gente aqui, ó, só essa partezinha aqui do final, ó, o vértice multiplicado pela Model View Projection, a matriz de projeção, visão e visão e mundo, né? Modelo, desculpa. Modelo, visão e projeção. Isso aqui, se a gente der uma separadinha, não sei para quem já estudou aí a programação de shaders, né? A gente pode colocar um código-fonte para processar os vértices que a placa de vídeo está desenhando. Ela passa por uma parte que é fixa, que é a parte de rasterização, e depois ela passa por uma parte do código que a gente escreve também, que é um código que fica dentro da placa de vídeo, né? E dentro desse primeiro processador, o que ele faz? Ele pega justamente o vértice, multiplica pela Model View Projection, e eu vou cair no espaço chamado de espaço normal do dispositivo, Normalized Device Coordinate System, né? O que esse cara é? Ele é basicamente um espaço geométrico, que ele é independente do hardware, independente inclusive do monitor, independente da textura que você está renderizando, do render target que você está usando, e que no final, o que acontece? Aqui no meio do caminho, o hardware da placa de vídeo multiplica pela matriz de viewport, transforma em coordenada de pixel, aplica o clipping, né, nessas horas aqui, e aí sim eu vou começar a desenhar pixel na tela depois que ele fez isso daqui. Só que antes ele está dentro desse espaço normalizado aqui. Esse aqui é uma informação importante, guarda isso aí, hein? Informação importante. E normalmente o NDC, a coordenada XY, ela varia de -1 até 1. E a coordenada Z no OpenGL é de -1 até 1 e no DirectX ou no Vulkan é de 0 até 1, né? Beleza, então vamos lá. Código. Deixa eu deixar uma página interessante. Essa página aqui é legal. Ó. Tem a coordenada A, a coordenada B e o thickness. Vamos ver o código. Vamos pular pro código direto, aí a gente já vai mostrando as coisas aqui. Lembra que eu falei que tem que ter o atributo por vértice? Olha só os atributos por vértice que eu tenho aqui. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Aqui, eu tenho posição, UV e a cor. Na verdade, eu estou usando esse atributo aqui para ser a minha posição A da linha, esse atributo para ser a posição B da linha. E aí, o que acontece? Eu estou usando esse terceiro atributo para me colocar duas informações. A primeira, se é o ponto A ou o ponto B, e a segunda, qual que é a espessura da linha. E a cor. A gente vai precisar da resolução do viewport, a resolução da janela que eu estou renderizando, porque a gente tem que fazer algumas operações lá. Vamos para o código. Isso aqui é o que vai lá para o Fragment Shader, mas a gente pode ver isso depois. Isso aqui não é importante agora não. Daqui a pouco fica importante, hein? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar o meu ponto A e o meu ponto B e
projetar ele pela minha matriz de projeção. Olha só, essas duas linhas fazem isso. Ele pega o ponto A e o ponto B, projeta. Projetei esse ponto, não sei se vocês lembram, né? Mas se essa matriz aqui ela for uma matriz de projeção, quer dizer que o meu W vai estar zoado e o meu Z ele vai estar escalado pelo W. E aí eu preciso fazer essa operação aqui, que é chamada de divisão perspectiva, para mim poder converter do espaço projetivo para o espaço euclidiano. Então agora esses pontos aqui estão no espaço euclidiano de novo. Isso aqui, normalmente, é feito nessa caixinha preta aqui, ó. Tipo assim que o Vertex Shader solta uma coordenada NDC, cadê aqui, ó? Assim que o Vertex Shader solta uma coordenada no NDC, chega no hardware da placa de vídeo, no hardware de rasterização, ele faz a divisão perspectiva e começa a gerar os pixels para vir pro Pixel Shader, entendeu? Isso aqui é como se eu tivesse feito antes de chegar no hardware da placa de vídeo. Eu tô fazendo dentro do meu Vertex Shader aqui. Não dá problema você fazer isso aqui nessa parte, não. Só pra vocês saberem também. Né? E aí, o que vem depois disso aqui? A gente vê o clip test. Eu vou pular essa parte do clip test. Essa parte é esse código aqui. Depois eu falo dele. Depois eu falo. Ou eu falo agora, hein? Boa pergunta. Tá, vou falar. Então, como a gente está dividindo pelo W aqui, vai acontecer uma situação da linha ela poder estar fora do espaço da minha NDC. Lembra aqui que ele vai de -1 até 1, -1 até 1? Se passar do x do y não tem problema não. O problema é quando a gente passa da coordenada z, que é ela que eu tô processando nessa parte aqui. Isso aqui é um código para fazer o clip test na mão. Tipo assim, normalmente ele é feito pela placa de vídeo, o clip test, antes de virar pixel e começar a gerar coisas para poder desenhar na tela, né? Os pixels para poder desenhar na tela. Aqui eu tô fazendo isso, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô usando um algoritmo de um cara chamado Liang Barsky. Ah, então agora a gente vai para uma parte de desenhos. Deixa eu pegar a minha canetinha. Vamos lá, o que o algoritmo dele fala, né? Imagina que eu tenho uma área de pixels. Isso aqui é da época da galera que escrevia algoritmo de rasterização na unha, né? Aí aqui eu tenho meu intervalo. Lembra que eu falei que é de -1 até 1? -1 até 1. E o que o Liang Barsky fala? Ele, por exemplo, você quer rasterizar esse segmento aqui, ó. Segmento de reta aqui, que vai de A até B. Eu consigo escrever o A dessa forma aqui, olha. Eu tenho um vetor AB, essa é a primeira parte importante. O vetor AB, que é igual a B menos A. E aí, qual que é o negócio dele? Eu posso colocar um ponto aqui, que é o meu ponto inicial, P1, e eu tenho aqui meu ponto final, que é o P2. Eu posso escrever meu P1 como sendo a coordenada A mais um valor de U, que eu vou chamar de U1, que multiplica o vetor AB. E eu vou ter meu ponto P2, que é igual a A, que soma com o coeficiente U2, que multiplica o vetor AB. E aí, no início, U1 é igual a 0 e U2 é igual a 1. Tipo assim, essa é a premissa do algoritmo do Liang Barsky lá. E aí o que acontece? Para cada eixo, o que ele faz? Ele verifica esses limites aqui, ó. Lembra que esse cara aqui é o -1 e esse cara aqui é o 1? Você passa para ele o P1 e o P2 e ele atualiza esses coeficientes aqui, ó. E aí o que acontece? Ele vai pegar e vai calcular essa interseção aqui, ó. Isso aqui vai alterar o meu 1 de forma que ele vai ser maior. Aqui ele é 0 e aqui é 1. Só para vocês saberem, o 1 é igual a 0 e o 2 igual a 1. Ele vai pegar o 1 e vai fazer o seguinte. Então ele teve uma colisão aqui, né? Qual que é esse ponto, esse fator aqui dessa interseção aqui? Isso aqui vai gerar um valor que é da divisão do limite mínimo com o limite
com o ponto de referência da minha reta. E aí o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser maior do que zero. Eu vou chutar um valor aqui, que eu não vou colocar equação não. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vai virar tipo 0,25. E aí o que vai acontecer? Se eu jogar esse cara dentro dessa equação aqui, ele vai cair nesse ponto. Então, por exemplo, esse cara aqui, o meu U1, foi atualizado para 0,25. E aí ele faz a mesma coisa. Ele pega o P2... ele vai atualizar agora o meu U2. Então, meu 1 agora não é 0 mais, ele passa a ser 0,25. E aí ele pega o meu U2. Ah, então o ponto de colisão aqui... não, se bem que aqui ele está bem dentro, então não tem problema não. O ponto de colisão dele aqui não deu no eixo X, deu no eixo Y. Aí você passa para o próximo teste, que é o teste do eixo Y, né? No teste do eixo Y, ele vai cair nessa barreira aqui, ó. E aí ele vai passar para esse ponto aqui. Eu vou chamar ele de 0,75 aqui. Isso aqui é só para exemplificar, né? O algoritmo está lá escrito no X, depois vocês conferem lá. Aí ele tira esse 1 daqui e passa ele para 0,75. Por que esse algoritmo aqui ele é interessante? Porque eu passo com ele como entrada meu U1 e meu U2 e meus dois pontos de referência, e ele atualiza meu U1, atualiza meu U2, e no final da equação eu vou ter o U1 e o U2 desse cara aqui dentro da tela. Tipo assim, na época que é das pessoas que tinham que fazer otimização de clipping para não rasterizar pixel fora da tela, esses algoritmos provavelmente eram muito úteis, né? Hoje em dia o hardware gráfico já faz isso por detrás dos panos, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto. Mas olha só, eu vou comentar esse código aqui só para vocês verem o que acontece se eu não fizer o clipping da coordenada. A coordenada que eu estou fazendo, o clipping do -1 em Z, eu estou usando só o clipping da coordenada Z, não estou usando nem de X nem de Y não. E 1 na coordenada de Z. Se eu não fizer isso, olha só o que acontece com o algoritmo. Olha lá, ó. Ó. Ah, eu esqueci de salvar. Tem que salvar o arquivo. Vamos salvar o arquivo. E olha o que aconteceu. É que na região de clipping, essa que está aqui no centro, é com o Z1, o Z... Deixa eu ver, o OpenGL ele é high-handed, left-handed. Ele está olhando do -1 na direção do 1. Ah, eu coloquei left-handed, tá certo. Então aqui no fundo está o 1, e aqui na tela, onde a gente está vendo esse cara aqui, é o -1 aqui, tá vendo? E aí o que está acontecendo aqui? Está dando clipping. Só que tá vendo que ele não está considerando a linha dentro do espaço do clipping? É como se a linha continuasse lá pro fundo, mas só que deu clipping na hora de rasterizar aqui, tá vendo? E aí por que esse algoritmo é importante nessa parte aqui? Porque olha só como é que vai ficar agora. É o vídeo que a gente viu no início, né? Eu vou mostrar aqui como é que ele atualiza o 1 e o 2 lá, olha lá, ó. Olha lá, viu? Antes do hardware dar o clipping, eu mesmo já forcei ele ficar dentro da região de clipping, tá vendo? E aí eu posso colocar essa ponta arredondada aqui, ó, pra ficar bonitinho. Oi, que doideira. Que doideira. Então vamos lá, ó. Como é que funciona o Barsky aqui? Essa de cima aqui é para fazer o teste com o mínimo. Por exemplo, eu quero o mínimo seja -1 na região. Lembra lá da tela? Aqui, ó. O mínimo é -1. -1 até 1. Então, mínimo -1 é aqui que eu passo o parâmetro dele. Passo a coordenada A. Lembra que a equação é A mais o 1 e o vetor, ou então A mais o 2 e o vetor? Então, e aí eu passo para ele o meu vetor Z, que é o meu DXV, é DX, não, DZ, né? Que na verdade seria a variação do P1 para o P2 na coordenada Z. Pode ver se viu. Então, esse aqui é o padrão para você fazer o teste do lado negativo, usando a função do Barsky, e esse daqui é o padrão para você fazer o teste positivo. Então, esse de cima aqui, eu fiz o teste desse lado de cá, e esse cara aqui, eu fiz o teste do lado de cá. Tipo assim, se caso a gente precisasse fazer no sistema 2D, a gente teria que fazer na coordenada Y para cá e na coordenada Z. Mas como eu estou fazendo só na Z, então eu precisei só de 2 testes, né? E aí como é que funciona na parte positiva? Eu coloco o valor positivo
subtraio do meu A, do meu ponto inicial da minha linha, e coloco o valor da variação que eu estou querendo testar aqui. E aí eu sempre passo como parâmetro o 1 e o 2, tá vendo? Que ele atualiza eles. Vamos ver a implementação desse cara aqui. Vamos lá, ó. Eu fiz uma adaptação para shader para ela não usar branching, para não usar teste ifs e essas coisas, né? A implementação original seria essa, mas aí como a gente está programando a placa de vídeo, né? Tentar evitar branch é legal. Tentar evitar branch é legal, porque funciona em placa hardware mais velhos. Hardware mais novo não tem problema com isso aqui não. E aí o que a gente faz primeiro? A gente faz o teste para ver se o primeiro parâmetro que a gente está passando ele é positivo ou negativo. A gente usa um step para poder fazer esse teste aqui. Isso aqui é a mesma coisa que P menor ou igual a menos 0 e P maior ou igual a 0. É basicamente isso. E aqui vai ter o valor 0,1, 0,1. E aí eu vou testar. Eu vou pegar uma divisão do Q pelo P para mim poder... Lembra que eu falei que ele vai fazer, por exemplo, aqui ele é 0, né? O meu 1 é 0 aqui. Só que para mandar ele para cá, eu tenho que calcular qual que é a proporção que esse cara aqui tá em relação a essa coordenada de colisão que eu estou testando, entendeu? Que é essa parte do código que faz essa mágica aqui. Lembra que a gente passou um padrão de parâmetros aqui? Esse padrão de parâmetros aqui já está considerando se você está fazendo o teste do lado negativo ou do lado positivo, entendeu? Quer dizer, negativo ou positivo não, né? Do lado mínimo e do lado máximo, na verdade, né? E aí você faz essa divisão, o resultado da divisão é o tanto que eu tenho que pegar do U, mandar ele de 0 para cá, ou do U1, né? Ou então do U2 mandar do 1 para cá, pro 0,75 lá, que é o exemplo que eu tinha dado. Esse cara aqui que faz a mágica. E aí vocês vão falar assim, nossa, o cara colocou uma divisão por um P aqui, e esse P é o Z. E aí, essa coordenada pode ser 0. Pode ser 0. Pode ser que ele não tenha variação na profundidade, aí ele vai chegar um 0 aqui. E aí, isso aqui eu descobri tem pouco tempo, hein? Você dá um clamp de um valor muito pequeno, quer dizer, muito grande, mas negativo, e um valor muito grande positivo. E aí, se caso o resultado dessa divisão der infinito, que pode estragar um pouquinho o processamento do shader, a gente coloca esse clamp e aí ele vai retornar um número para mim. Por que isso aqui é importante? Porque eu tenho que testar se esse R está entre 0 e 1. Lembra que meu U1 e meu U2 eles começam com 0 e 1? Então, qualquer coisa que eu modificar neles, eles têm que ficar nesse intervalo aqui, ó. Tem que continuar nesse intervalo, entendeu? E aí, com esse teste aqui, eu consigo saber se ele está dentro do intervalo do 1 e do 2 ainda. Se ele estiver fora, então nem precisa atualizar, não. Então quer dizer que o meu teste de colisão, ele cai numa situação, por exemplo, tá aqui meus limites, né? Aí faz de conta que meu segmento tá aqui, ó. Ele não vai dar dentro do 0 e 1, entendeu? Não vai dar. O 0 e 1 é aqui, ó. 0 e 1. O 1 e o 2, tá vendo? Se eu pegar o 1 e tentar colocar ele aqui no ponto de colisão, o resultado daquela divisão lá, ele vai dar um valor menor do que 0. Menor do que 0. Tá vendo? Ou então se o segmento tivesse aqui tá o 0 e 1. Se eu for fazer a colisão dele com esse cara aqui, esse cara aqui vai ser maior do que 1. Aí isso pra mim não tem interesse nessa situação. Se caso isso acontecer, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai dar 0. Esse cara vai avaliar para 0. 0, então eu não vou modificar meu 1, não vou modificar meu 2. Caso contrário, então tem uma interseção aqui e ela está dentro do intervalo de 0 a 1, então aí eu atualizo o valor do U1 ou atualizo o valor do U2. Basicamente isso. É assim que funciona o Liang-Barsky aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, isso, caso vocês quiserem pegar esse algoritmo aí para testar. Ele é bem interessante, né? Ele é usado para fazer teste de clipping de geometria, né? Quando a geometria ela tá fora da tela. Aí ele pega os segmentos e corta até o limite da tela para não gastar hardware renderizando pixel que não aparece na tela, né? É basicamente para isso que ela serve. Então isso aqui é tudo nosso teste clipping. Já vira o objetivo dele, né? Porque para que ele serve? E aí o que acontece? Eu tenho o meu A e o meu B no NDC, tá vendo?
que eu acabei, e depois que eu passei do clipe teste, ele tá dentro da tela. Então eu tenho o meu A e o meu B, que tá no NDC e tá dentro da tela. As duas coisas ao mesmo tempo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu P1 em pixels. Como é que eu faço isso? Lembra que meu NDC vai de -1 até 1? Como é que eu transformo -1 até 1 no intervalo de 0 até o tamanho da tela? Multiplica por meio, ou seja, se ele está de -1, então agora vai estar de -0.5 até 0.5, e soma 0.5. Aí ele vai ficar de 0 a 1. E aí eu multiplico pelo tamanho da minha tela. Olha só como é que é fácil. Agora eu tenho meu P1 em pixels. Qual o pixel da tela que caiu esse ponto A aqui da tela, entendeu? E aí o que eu vou fazer depois disso? Eu vou pegar... Lembra que a gente teve um atributo chamado de LRP dentro da nossa definição de linha? Aqui, se é LRP. Todos esses vértices que estão aqui, eu coloquei o LRP1, que ele está em relação a B, e todos os vértices que estão aqui, eu coloquei o LRP0, que está em relação ao A. Essa parte do código é para falar, ó, esse aqui é o vértice que eu estou processando agora, nesse instante. Isso aqui é para mim poder fazer a divisão de qual o lado da linha eu estou processando, né? Qual lado da linha eu estou processando. Vou deixar esse valor guardado aqui, meu vértice no NDC. E aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar a direção do P1, P2 em coordenada de pixels. Por que eu preciso desse cara aqui agora? Uma vez que eu tenho minha linha no espaço de desenho, eu vou limpar esse desenho aqui. Deixa eu limpar esse desenho. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Quando eu tenho meu espaço 3D, imagina que eu tenho meu cubo aqui normalizado aqui, ó. É bom para desenhar um cubo. Tem meu cubo aqui, ó. Faz de conta que minha linha ela começa aqui e termina aqui no fundo do meu cubo, aqui por dentro, tá vendo? E aí o que acontece? Quando eu projetar essa linha, qual que é a tendência normal? Por exemplo, se eu tivesse um polígono aqui, ó, e um polígono com o mesmo tamanho aqui, mesmo tamanho. Quando eu projetar, por exemplo, o centro de projeção vai estar aqui, né? Quando eu projetar na tela, o que vai acontecer com a projeção perspectiva? Esse cara que está aqui, ele vai ficar grande. E esse cara que está aqui, ele vai ficar pequeno. Porque ele está mais distante. E aí que vem a manha. Então eu quero rasterizar a linha. Eu não posso ter uma linha... Se eu fosse desenhar dessa forma, pegar os vértices transformados assim, a linha ia começar grande numa parte e ia diminuindo até chegar no outro ponto, né? Só que não é isso que eu quero. E aí o que eu fiz nessa parte aqui? Eu peguei o meu P1, P2, que vai da linha 1 até a linha 2, só que com um detalhe, eu peguei só o X e o Y dele e ignorei o Z. Pegar o ângulo dessa... Nossa, isso aqui foi foda, velho. Isso aqui foi foda, hein? Olha só. O que eu vou fazer? Eu não vou desenhar... Isso aqui... a gente não quer isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Deixa eu ver se dá pra arrastar com essa caneta. Ah, dá. Ó, legal, hein? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... o ponto XY da linha aqui. E vai fazer o seguinte. Eu vou pegar só o vetor. Só o vetor. Só o vetor. E o que tem de tão especial nesse vetor aqui? Uma vez que eu tenho o vetor, eu vou ignorar tudo que eu tenho de configuração de projeção, de matriz de projeção, de multiplicação de matriz. Eu vou ignorar tudo que está aqui para trás e vou falar o seguinte, ó, calcula para mim qual que é esse ângulo aqui, que é justamente esse ATAN aqui, ó. Me fala qual que é esse ângulo. Aí, tipo assim, eu não vou considerar mais nada de informação de vértice que eu tinha para trás,
mas eu vou considerar esse ângulo. Vou fazer o que a partir dele? Por que que ele é importante? Porque aí eu consigo montar uma matriz de rotação 2D. Nossa, então eu consigo... Então, a partir desse ângulo, eu vou montar uma matriz de rotação 2D, e como eu não estou considerando mais nada que tinha nesse vértice aqui, aí sim eu vou pegar essa rotação 2D aqui e vou calcular meu novo vetor de direção. Isso quer dizer que agora na minha tela eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter um vetor unitário 2D x e um vetor unitário 2D y. Mas só que tem um detalhe, ele não está em relação ao cubo 3D, ele está em relação à tela. Oh, que legal. Ele está em relação à tela. Por que que isso aqui é interessante? Porque agora, dessa forma, o que que vai acontecer? Como eu tenho esses valores aqui, lembra que a gente estava separando os valores de... Esses valores, por exemplo, esse vértice em relação a esse B, esse cara está em relação ao B, essa referência 2D aqui, eu vou pegar essa referência 2D, e vou multiplicar por essa rotação que eu acabei de criar. Esse aqui é uma matriz. É uma matriz de rotação, tá vendo? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela minha referência 2D em pixels. Essa que é a parte importante. Então, agora que eu tenho isso aqui, eu tenho meu ponto A, meu ponto B, eu tenho o meu vetor que está em cima dessa reta aqui, e tenho minhas referências 2D em pixels. O que que eu consigo fazer com isso? Eu consigo pegar esse vértice aqui e falar o seguinte, ó, anda 10 pixels para baixo, coloca um vértice aqui, anda 10 pixels para cá, 10 pixels para cá, coloca um vértice aqui, anda 10 pixels para cá e coloca um vértice aqui. Beleza, formei meu triângulo. Ah, agora você anda 10 pixels para cá, anda 10 pixels para cá, coloca aqui, anda 10 pixels para cá, coloca aqui. O que que eu vou ter aqui? Eu tenho meu outro triângulo. Da mesma forma, eu tenho outro triângulo. E assim, o que que eu consigo montar? Eu consigo montar todos os triângulos em volta do meu objeto. Acho que aqui deu... Mas a ideia é essa, O importante é entender a ideia. E como é que eu faço isso aqui no código? Vamos ver lá no código. O código é importante, hein? Vamos ver, o código é importante. Aqui, ó. Ângulo. Criei minha matriz de rotação. Transformação de rotação padrão. Vamos ver aqui, ó, como é que ela está implementada aqui, ó. Aqui, tá vendo? A matriz de rotação normal. Esse primeiro aqui é a primeira coluna, esse daqui é a segunda coluna da matriz, tá vendo? Você precisa do cosseno e do seno do ângulo. Por que que essa daqui é uma solução interessante? Porque se a gente for fazer a divisão na mão do y pelo x para poder calcular o ângulo aqui, pode ser que a gente acabe fazendo uma divisão por zero. Esse ATAM aqui que está dentro do shader, ele é interessante porque ele me dá o ângulo de acordo com o quadrante dentro do meu espaço trigonométrico, né? E ele já me retorna o ângulo. Então, tipo assim, se eu passar aqui 0 e 0, ele vai me retornar 0 também, né? Eu acho que sim, né? Vai dividir 0 por 0 e vai retornar 0. Devia ter testado isso aqui, hein? Mas eu acho que não vai dar problema, não. E esse ângulo, como é um ângulo de 0 a 2π, gera a matriz de rotação. E a partir da matriz de rotação, eu tenho a direção do meu P1, P2 dentro do meu espaço de pixels. Normalizado já. Ele está normalizado por quê? Porque eu que montei a matriz de rotação. Por isso que eu falei, eu ignoro tudo que tem de informação de vértice e pego daqui para baixo, entendeu? Como eu só tenho essa matriz de rotação aqui, eu não tenho que preocupar, por exemplo, agora eu tenho a situação dos dois pontos estarem muito próximos, ou então da situação que ele está variando só no Z, não tem... Por exemplo, se tiver pouca variação aqui, ele vai me retornar um ângulo com um ângulo válido aqui dentro, entendeu? E essa que é a parte interessante desse negócio aqui. Bom, pois é, e aí eu cheguei nessa parte de eu ter o meu normalizado, beleza. E aí o que eu preciso fazer logo depois disso? Eu vou calcular o tamanho do meu P1, P2 de pixel. Por exemplo, eu sei lá atrás... eu já apaguei. Mas então, lá atrás, por exemplo, na tela do meu monitor,
eu ia ter meu ponto A e meu ponto B, né? Esse cara aqui, eu já tenho ele em pixels. Eu tenho meu AB em pixels, PX, aqui, ó, meu AB PX, que é igual a o B projetado menos o A projetado já. Entendeu? Ele já está projetado e já está projetado. E aí, qual que é a sacada aqui? Para mim calcular esse tamanho aqui, ou eu uso a função length, ou eu não gerei, acabei de gerar esse dir aqui. Acabei de gerar o dir. Meu dir aqui tá em cima da linha. Meu dir tá em cima da linha, meu vetor dir. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o AB, dar um dot dir. Isso aqui vai ser igual ao length do AB. Tem a mãe? Por que isso aqui funciona? Por que isso aqui funciona? Por que isso aqui funciona? Porque o produto... Esse aqui é o produto escalar, né? O produto escalar, ele é igual ao módulo de A multiplicado pelo módulo de B multiplicado pelo cosseno do ângulo dos dois. Qual que é o cosseno aqui? É 1. Então, o cosseno de 0, ou seja, o ângulo é 0, é 1. É esse tamanho daqui até aqui, ó, dentro do círculo. É 1. Como é que eu sei que é 1? Porque eu usei o arco tangente para me calcular o dir primeiro e agora eu estou usando ele. Mas aí o que aconteceu? Como eu sei que o módulo do meu dir é 1, por que eu sei que o módulo do meu dir é 1? Porque eu que montei ele. Opa, foi mal. Eu que montei ele aqui, ó. Eu montei ele aqui. O módulo desse cara é 1 e o módulo desse cara também é 1. Então eu sei que o módulo dele é 1. Isso quer dizer que essa operação aqui vai retornar, o B no caso aqui vai ser 1, o cosseno aqui é 1, módulo de A, viu? Ah, é muito simples, muito simples. Muito simples, cara. P1, P2, length de PX é igual ao dot do P1, P2, PX sobre o do normalize. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha coordenada... Lembra que lá atrás eu calculei minha coordenada de vértice baseada em A ou B? Eu vou transformar ela em coordenada de pixel. Vou fazer o seguinte, vou pegar minha matriz de rotação, agora que eu estou usando aquele A-position, lembra dele? E vou fazer o seguinte, ó, desloca o tanto de espessura que você quer da linha aí, mas só que isso aqui eu estou movimentando em pixels. Lembra quando eu fui montando esse cara aqui? Essa parte de movimentar e pegar o vértice daqui, mandar ele para cá, pegar o vértice daqui e mandar ele para cá, tá sendo feita nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Opa, essa linha. É nessa linha aqui, ó. Vértice PX. Uma vez que eu fiz isso, então eu já sei em qual pixel que meu vértice tem que estar, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar ele de volta no meu NDC lá para minha placa de vídeo saber renderizar as coisas certas, né? Então eu divido pelo tamanho da tela aqui e jogo ele no intervalo de -1 até 1 de novo. Acabou, esse foi o Vertex Shader. Nossa, que é esse? Vertex Shader tá muito doido, que negócio é esse? Mas aí o que é importante lembrar aqui dessa parte, né? Que a gente tá trabalhando nisso aqui, ó. Tá aqui, a gente tá nessa caixinha amarela. Então, normalmente a gente gera o NDC, o hardware processa, depois gera pixel, né? Então, eu transformei em pixel, processei o valor da distância em pixel, voltei pro NDC e mandei pra placa de vídeo saber o que eu tenho que fazer depois de seguir. É isso que é importante. E aí agora a gente vai para cada pixel que foi gerado da rasterização desse negócio aqui, ó, que é a parte de baixo. Agora é a parte mais fácil. Tem alguns valores que eu passei daqui do Vertex Shader lá para o meu Pixel Shader. Por exemplo, o tamanho do P1 P2 eu passei para lá, aqui. O que mais que eu passei? Eu passei meu ponto A. E esses dois caras vão ser importantes. Ele e a direção normalizada também, tá vendo que eu calculei eu peguei da matriz aqui e passei direto pro meu Pixel Shader também. Por que eles vão ser interessantes? Porque agora eu vou ter que fazer o seguinte. Uma vez dentro do Pixel Shader, olha só, eu vou tentar desenhar quais informações que eu tenho. Eu tenho meu ponto A, tenho o vetor da minha linha, a direção, na verdade. Eu tenho o ponto A, a direção, e eu tenho
o length. Tipo assim, com essas 3 informações eu consigo recriar minha linha em pixels, né? Que daria o meu ponto B, daria aqui, e minha linha estaria aqui. Mas aí o que eu tenho que fazer agora? Eu já estou renderizando, eu já modifiquei a posição do meu vértice, então eu já estou renderizando, eu vou colocar aqui em volta os vértices dos triângulos que eu estou renderizando, olha só. Eu já estou renderizando esses caras. Será que dá para colocar de outra cor aqui para destacar um pouquinho? Aí, por exemplo, isso aqui é triângulo, ó. Estou rasterizando esse triângulo. Estou rasterizando esse triângulo aqui. Estou rasterizando esse triângulo aqui. E estou rasterizando esse triângulo aqui. Tudo isso a gente fez lá no Vertex Shader. Tudo isso a gente fez, ó. Estou rasterizando esse triângulo aqui. Estou rasterizando esse triângulo aqui e esse último triângulo aqui. E aí, isso aqui, o hardware gráfico vai gerar um pixel para cada pixel dentro desse triângulo, né? Aqui, ó, vai gerar um pixel, um pixel, um pixel, um pixel. Para cada pixel desse que ele gerar, eu tenho a informação do ponto A, da direção da linha e do length da linha. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo fazer o seguinte. Tipo assim, aí tem, por exemplo, se eu estiver rasterizando esse triângulo aqui, vai gerar esses pixels aqui também, ó. Para cada pixel, eu consigo saber qual que é a distância que ele tá dessa linha. Ah, moleque, fala comigo, vou colocar de verdinho, ó. Então a linha tá aqui, ó. Eu vou colocar a linha aqui, ó. Essa é a minha linha. E eu tenho a informação do A, do length e da direção, e a partir dela eu consigo recriar a linha, né? Então, o que agora eu tenho é o seguinte. Se eu pegar qualquer pixel dentro de qualquer um desses triângulos, eu consigo pegar o valor desse pixel e fazer o seguinte. Qual que é essa distância aqui, ó? Ah, mas se eu tiver nesses triângulos de fora aqui, eu consigo pegar, por exemplo, para esse pixel aqui, qual que é a distância até a linha. Aqui, ó. Vamos ver no código como é que isso aqui está sendo feito lá. Olha só, hein? O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu pego o glfrag chord, né? Que é a posição do pixel que meu pixel shader gerou. Eu acho que eu até deixei anotado aqui, ó. Aqui, ó. glfrag chord é a posição do pixel. A entrada do pixel, tipo assim, o hardware de rasterização gerou um pixel, ele te fala, ó, tô rasterizando esse pixel aqui, que tá dentro dessa variável aqui. Consigo acessar ela por ela aqui, ó. Então peguei ela, posição em relação ao tamanho da tela, né? Vou fazer o seguinte, vou subtrair do meu P1 e vou projetar ele em cima da direção da minha linha. O que isso vai me dar? Vai me dar um valor. Esse negócio de projeção também é um negócio muito doido, velho. Produto escalar, né? Por exemplo, se eu tenho uma direção aqui e um ponto de referência A, qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ponto P. Se eu pegar e subtrair de A, então eu vou ter meu ponto AP, vetor, né, no caso, é igual ao P menos A. Essa é a primeira parte, né? Beleza. Se eu pegar esse AP e fizer um produto escalar com o dir, como o dir é unitário, vai cair naquela propriedade que a gente viu lá atrás, de tipo assim, o ângulo ser... Não, o ângulo não vai ser um, não, vai ser outro. Mas o ângulo vai ser importante. O resultado desse cara aqui vai ser igual a o módulo do AP multiplicado pelo cosseno do ângulo dos dois. Ou seja, se tem um cosseno aqui, ó, tem um alfa, né? O cosseno, o que vai fazer? Vai pegar esse cara aqui, vai projetar em cima da reta. Aqui, ó, vai projetar ele aqui. Então eu vou saber essa distância aqui, ó. Vou projetar aqui, ó. Vou saber essa distância aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Essa operação. Ele me dá essa distância aqui, daqui até aqui. Tá vendo? Ah, então vamos lá, hein? E aí o que eu faço agora? Ah, eu faço essa linha ficar sempre entre 0 e o tamanho da minha linha. Ah, então o tamanho da linha é importante. Então se eu pegar qualquer ponto aqui, o que ele vai fazer? Vai subtrair do A para gerar aquele vetor intermediário e vai projetar aqui. Então eu sei que o ponto está aqui, ó. Ponto mais próximo, né?
Ah, e se eu estiver longe, por exemplo, se eu estiver aqui? Então, olha só, vai subtrair do A, vai projetar na linha. Mas só que aí, lembra que o clamp ele vai pelo tamanho do length da minha linha? Então, meu length vai até aqui. Então, ele vai retornar esse cara aqui, ó. Então, para todos esses pontos que estão aqui, ele vai retornar sempre esse ponto aqui, ó. A menos que eu comece a ir para cá e a distância menor seja essa daqui. Então, como agora eu já sei qual que é o ponto mais próximo, é só fazer a subtração ou calcular a distância, né? Tem a função de calcular a distância. E a partir disso aqui eu uso a minha variável de espessura. Ah, é menor que a espessura? Então colore. Ah, é maior? Então joga fora o pixel. É basicamente isso. Basicamente isso. Se for maior que a distância, joga fora o pixel. Se não, você deixa passar a cor e dá o print na tela. Pode falar, hein? Agora sim a gente está entendendo bem como é que funciona o algoritmo de rasterização de linha lá. Tá vendo? Isso aqui é uma cena 3D. Olha lá. Apesar de ser 3D, ela tá vendo que a linha ela é sempre do mesmo tamanho? Ela é sempre do mesmo tamanho. Cara, é isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver esse código, né? Ou quiser pegar alguma parte dele para tentar colocar no código de vocês também. Tem só um detalhe, que, por exemplo, como eu fiz ele em OpenGL, o teste de clipping que eu usei aqui do Bars, que foi de -1 até 1, tá vendo? Se você estiver usando o DirectX, estiver usando o Vulkan, provavelmente você vai colocar de 0 até 1, entendeu? Essa é a única diferença, eu acho. Assim. O resto dá para pegar tudo de boa. Tudo de boa. E a interface de programação dele é essa daqui. É basicamente criar os componentes que precisa ali, né? Mas só que o importante é esse add-line aqui, ó. Add-line. Vamos ver o add-line. Olha lá. Ele juntou a ABB para mim poder saber que está dentro da tela. Mas é basicamente isso. A cada vértice eu coloco aqueles atributos todos do vértice. Então, por exemplo, eu coloco 4 pontos, né? Que é esse. 1, 2, 3, 4. E aí eu formo um triângulo, coloco os índices, será que 6 índices de triângulo, tá vendo? 2 triângulos, 4 pontos e um triângulo, 4 pontos e um triângulo. Cara, o código tá, tipo assim, parece que é muita linha e parece que vai gastar muito processamento, mas na verdade isso aqui é bem rápido, viu? Sendo bem sincero, ainda mais que eu tô usando um vector nessa parte aqui. Quando ele chega no limite do tamanho, ele dobra o tamanho. Então tem umas otimizações aqui também. É, muito bom. Muito bom, muito bom. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, dá aquele like. Se tiver alguma sugestão para um próximo conteúdo aí também, pode ficar à vontade, hein?